Olá, meu irmão, a paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo. 21º estudo. Hoje nós vamos estudar sobre o pastoreio. Jesus ressuscitando o pastoreio. Irmãos, eu quero trazer aqui para nós essa meditação do Evangelho de hoje, domingo do Bom Pastor. E nada mais, irmãos, do que dia 8 agora nós tivemos a eleição do nosso Papa. Ele que nos pastoreia na Igreja Católica, num chamado que Jesus fez a Pedro. No capítulo 20, se nós lermos, vai estar escrito lá: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Jesus é o bom pastor, aquele que é dono das ovelhas, e ele passa o seu pastoreio, pede para que Pedro cuide das suas ovelhas. Então Pedro, a pedra em Mateus 16, 18, nos ensina que ele foi delegado a cuidar do pastoreio, das ovelhas de Jesus. Ele foi delegado a isso. E nós tivemos por algum período, com a morte do nosso Papa Francisco, agora nosso Papa Leão XIV, nós temos um pastor, o sucessor de Pedro. O bonito que em qualquer lugar que você lia, não era escrito o sucessor do Papa Francisco, não, o sucessor de Pedro, a pedra, aquele que foi delegado a cuidar do pastor. E olha que domingo especial para nós, olha que domingo de liturgia, que você que lê, medita e ora, olha que bonito. Nós temos um pastor no domingo do Bom Pastor. É tão lindo quando nós entendemos a riqueza, irmãos, a riqueza que é a igreja. Irmãos, a palavra de Deus encontra-se hoje no Evangelho de São João, capítulo 10, no versículo 11 ao 16. Eu quero ler com vocês, eu quero que você medite comigo nesse domingo, porque é uma riqueza enorme para nós. Tudo isso que o Senhor traz para nós hoje, ressuscitando o pastoreio. Eu sou o bom pastor expõe a sua vida pelas ovelhas. Um mercenário, porém, não é pastor, a quem não pertence as ovelhas. Quando vê que o lobo vindo, abandona as ovelhas e foge. O lobo rouba, dispersa as ovelhas. O mercenário, porém, foge, porque é o mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e minhas ovelhas me conhecem a mim. Como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. Preciso conduzi-las também e ouvirão a minha voz. E haverá só um rebanho, oh glória a Deus, e um só pastor. Palavras para nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, se nós estudarmos, nós vemos que Jesus, ele usa palavras do Antigo Testamento. Se nós vermos em Ezequiel 34, versículo 11, vai falar para nós que Deus, ele mesmo viria cuidar das suas ovelhas. Deus, ele mesmo viria cuidar das suas ovelhas. Irmãos, quão é bonito quando nós entendermos. Quando nós vermos, vamos dizer assim, aqueles que têm pastos. Se nós pegarmos os bois, as vacas, quem conduz vai atrás. E até li num livro uma vez que eles tinham que atravessar com os animais do outro lado do rio, mas era um rio de piranha. O que o homem, conduzindo fazia? Jogava um boi à direita ali, ao canto, para que as piranhas fossem lá comer aquele boi e que eles pudessem atravessar pelo outro lado, enquanto elas estavam ocupadas. Ele coloca o animal para ser morto. Mas aqui não. Aqui, o bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Diferentemente de outros animais, como é este, dos bois, das vacas, do gado. E aqui nós vamos ver que Jesus, ele compara nós como as suas ovelhas. Na espinha dorsal bíblica, fazemos parte de um projeto de salvação. Então, nós fazemos
a parte da salvação, do começo ao fim, de Gênesis ao Apocalipse, é um projeto de salvação a cada um de nós. Nós vemos no começo da palavra, em Gênesis, vai falar do pecado, onde nós caímos, mas ali mesmo em Gênesis já começa um plano de salvação. 4 pessoas fundamentais são eles: Abraão, Moisés, Davi e Jesus. É claro, Jesus. Mas o que eles têm de comum? A primeira pessoa é Abraão, da terra dos caldeus, numa região muito idólatra. Deus convida aquele homem a ir a uma terra nova, dar início a uma nova história. Abraão creu, pegou seu rebanho e sua mulher, partiu pelo deserto. Ele era um grande pastor de ovelhas. Mais à frente encontramos Abraão dividindo o seu rebanho de ovelhas com seu sobrinho Ló. A segunda pessoa é Moisés. Quando apareceu para ele na sarça, o que estava fazendo? A Bíblia diz que ele estava pastoreando a ovelha do seu sogro. Portanto, ele também era um grande pastor de ovelhas. A terceira pessoa é Davi. Quando o profeta Samuel chega à casa de seu pai, interessante que a Bíblia diz que ele não foi chamado à frente do profeta, juntamente com os outros irmãos, porque estava no campo, e pois ele também era pastor de ovelhas. A quarta pessoa que conclui o projeto salvífico, é claro, é Jesus. Dos 12 aos 30 anos, ficou submisso aos seus pais, trabalhando. Qual era a sua profissão? Não era pastor de ovelhas. Jesus era carpinteiro. Acabei de dar um nó na sua cabeça. Eu disse que os 4 personagens que tinham algo em comum entre si, 3 eram grandes pastores de ovelhas, mas Jesus era carpinteiro e não pastor. Porém, enquanto eu escrevo este capítulo do nosso livro, hoje é domingo do Bom Pastor. A profecia já diziam que nos tempos do nascimento do Messias, o templo e a casa de Israel se tomarmos pelos falsos pastores, que faziam muitas pessoas sofrerem. Jesus nasce nesse contexto, onde agora a profissão de pastor está sem prestígio, o povo está abandonado, é sofrido por causa dos seus pastores. O povo espera a vinda do Salvador, também porque há muitos problemas de ordem social, econômica e injustiças devidos de desvios religiosos. Jesus vai enfrentar tudo isso e vai denunciar. Os pastores contratavam os mercenários, homens que trabalhavam tipos de diaristas, mas sem amor ou compromisso com as ovelhas. Estavam mais preocupados em receber o dinheiro que cuidava delas, por isso não se arriscava as vidas por nenhuma. Os maus pastores estão sendo taxados assim, porque colocam as ovelhas na mão dos mercenários. E as profecias dizem que Jesus ia vir nesse tempo. Ele precisava dar uma resposta para aquele povo. Por isso Jesus apresenta como um bom pastor. Ele sim dá a vida pelas suas ovelhas, conhece a cada uma pelo nome e elas reconhecem a sua voz. Jesus é o cumprimento da profecia que o pastor se levantaria antes dos maus pastores mercenários para as ovelhas perdidas das casas de Israel. Os mercenários só olhavam as ovelhas, que não lhe dava muito trabalho, pois não queria lutar pelas ovelhas mais problemáticas. Jesus se apresenta como um pastor que deixa as 99 e vai atrás de uma perdida. Por isso, Jesus comia com as ovelhas desprezadas, andava com as marginalizadas, de grau até esmirrada. Arrisca sua vida por elas. No dia do Bom Pastor, olhamos Jesus comparando as pessoas com as ovelhas e nos lembramos do seu choro, olhando para Jerusalém e afirmando que não vai perder nenhuma daquelas que o Pai lhe confiou. Se compararmos a característica das ovelhas com as de um ser humano, a ovelha é insegura. Isto acontece porque ela não tem um mecanismo de defesa. Um gato, por exemplo, uma aranha, um cachorro late e morde, uma cobra pica e a ovelha, como reage? Ela é meio valentona, mas não aguenta nada. É igual ao ser humano. Faz de forte, mas é inseguro, não aguenta a pressão, esbraveja, mas no fundo é vulnerável, carente, recebe um não, se machuca. A ovelha dispersa, por isso, dá muito trabalho
desgarra do rebanho, indo a rumo a um caminho perigoso. É preciso ficar ligado nessas o tempo inteiro. Não é a mesma coisa que um ser humano? Tem que acompanhar de perto, convidar, cobrar, exortar. Se deixar sozinho, um instante já se perde. A ovelha tem limitações na visão, ela não enxerga com tal clareza, às vezes se equivoca com algumas coisas, muitas vezes com erva daninha envenenada, porque come de tudo que vem pela frente sem distinguir o alimento. Pois não enxerga bem, como está sempre tomado de decisões erradas. Nós também somos assim, achamos que sabemos de tudo, porém somos meios limitados. Não enxergamos o que é preciso, por isso erramos tanto, desviamos-nos, comemos alimentos errados, envenenados facilmente. A ovelha é teimosa, por isso o cajado do bom pastor tem aquela curva que serve para puxar a ovelha no pescoço, trazendo de volta quando está prestes a se perder. O pastor precisa lançar a ovelha, às vezes precisa, no penhasco, resgatá-la. E como um ser humano que se coloca nas condições porque é teimoso, pirracento, desobediente, a ovelha bate a cabeça. É muito comum que o pastor encontre duas ovelhas mortas com as patas para cima. Ela tem sensibilidade na região da cabeça, mas mesmo assim gosta de brincar entre elas, de bater a cabeça. Determinada que ela cabe e se encontra elas morrem paralisadas numa espécie de lesão. O ser humano é a mesma coisa, gosta de bater a cabeça. Que Deus me livre, vivendo, fazendo coisas erradas e consequências disso, não aprende, amanhã bate cabeça novamente. Irmãos, e aqui o autor desse livro, ele vai trazer para nós que em 2012 ele foi pregar no Japão, é um testemunho dele, que ele foi e viu naquela região um rebanho de ovelhas, e ali ele viu uma ovelha com a sua patinha quebrada, e ele vai e pergunta por quê? Era a que mais precisava de ajuda? Não, era aquela que mais dava trabalho. Nós conhecemos a história que o bom pastor ele coloca a ovelha no ombro para que quando ela fugia, ele quebrou a pata dela, cuidou dela, ele ficava, sentia o cheiro, sentia o suor, sentia o amor, sentia-se próximo. E quando se recupera a pata do animal, ela fica por perto. Por quê? Porque ela estava acostumada com o pastor. E muitas das vezes aqui ele traz isto para nós. Muitas das vezes, irmãos, o Senhor ele quebra a nossa patinha, a nossa perna, para que nós fiquemos perto dele e não saiamos como uma ovelha desgarrada. Irmãos, é muito interessante, porque nesta parte nós somos assim. Quando nós não vamos ao Senhor pelo amor, nós vamos pela dor. Porque ele quebra a nossa pata, ele quebra as nossas pernas literalmente para que ele cuide de nós e nos aproximemos dele. Porque, irmãos, ele não quer perder nenhum. A palavra fala que ele não quer perder nenhum que Deus lhe confiou. E muitas das vezes nós somos essa ovelha revoltada. Nós somos essas ovelhas que não queremos estar no aprisco, não queremos estar dentro da igreja, não queremos estar neste rebanho. Um só rebanho, irmãos, é muito bonito quando nós lemos a palavra um só rebanho. Não é vários rebanhos como temos hoje, é um só rebanho. O próprio Senhor, ele nos ensina que ele tinha ovelhas fora daquele aprisco, mas é um só rebanho. Ele deixou o nosso pastor Pedro, o sucessor de Pedro hoje para nós, Papa Leão XIV. E é ele quem vai nos pastorear. Às vezes, irmãos, ele vai quebrar a nossa perna. Às vezes ele vai dar algumas direções para nós. Para quê? Para que nós não nos perdemos. É isso que fica muito claro para mim nesse estudo, nesse domingo do Bom Pastor. Que lindo é para nós meditarmos no primeiro domingo deste chamado, deste pastor. Que vai nos guiar, que às vezes vai quebrar a nossa perna. Para quê? Para que não nos desviemos de dentro da igreja, de dentro do seu rebanho. O desespero de Jesus com o nosso pastor é tão grande em nossos dias que ele tem quebrado as nossas patinhas, colocando muitos nos ombros. Enquanto eu escrevo, o Senhor me fala de tantas ovelhas
que sabe com que uma patinha quebrada. Jesus tem fechado portas, deixando pessoas sem respostas, colocando outras no deserto, mudando planos. O bom pastor quer oferecer o ombro, cuidados, o seu cheiro. Por favor, nunca mais se afaste e veja, se não espere que o bom pastor tenha que quebrar a sua patinha. Se você está com a patinha quebrada, irmão, se você está passando por esse momento de portas fechadas, não é Deus chamando você a estar mais próximo dele? Não é Deus chamando para você voltar para o aprisco que é a igreja? Não é Deus chamando você a voltar ao rebanho do Senhor? Um só rebanho, irmão. Oh, glória a Deus, irmão. Se você conhece pessoas que precisam voltar a este rebanho, voltar a este pastoreio, que nós temos um pastor. Nós temos alguém que foi levantado por Deus a cuidar de nós. Eu achei muito interessante quando eu estudava e lia, eu vi numa notícia, muitos especulavam qual seria o bispo que seria levantado pelo Espírito Santo a ser papa. Tantas as redes que colocavam apostas, e Jesus, pelo Espírito Santo, nos surpreende com um papa que nem foi levantado o nome, especulado o nome, porque ele é escolhido pelo Espírito Santo a nos pastorear. Olha que lindo isso. Ele foi levantado pelo Espírito Santo a nos pastorear. E se for preciso, ele vai quebrar as nossas patinhas para que não saiamos do rebanho. A igreja de Jesus Cristo, fundada por Jesus e dada a Pedro, o pastoreio. Se você conhece alguém que precisa voltar a este pastoreio, precisa voltar à igreja, Jesus está ressuscitando este pastoreio hoje, em nome de Jesus.